pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou trazer para vocês um mistério que aconteceu lá na Índia. Bom, esse foi a pedido do meu sobrinho, o Caio, que ele pediu para eu fazer alguma história assim misteriosa para ele. Então esse vídeo vai para ele. Talvez não seja o mais ideal para crianças muito jovens assistirem, né? Então já fica aqui o aviso, mas assim, né? De qualquer forma esse vídeo é para ele. Bom, como eu falei, essa história aconteceu no norte da Índia e ela relata a história de vida do Titu Singh. O nome dele, na verdade, era Taran Singh, mas ele era mais conhecido como Titu, era o apelido dele para a família, para todos os conhecidos e assim vai. Ele nasceu dia 10 de dezembro de 1983 e, assim, ele foi uma criança extremamente difícil. Ele era o mais novo de 6 filhos, né, que o casal tinha. E a mãe dele, a Shanti, ela acabou sofrendo muito, inclusive durante a gravidez, mas principalmente depois que ele nasceu, ele nunca parava de chorar, ele sempre estava com birra, ele estava sempre infeliz, ele estava sempre bravo, ele estava sempre chateado. A Shanti e o marido levaram ele para hospitais, para médicos e assim vai, vários e vários, para ver o que estava acontecendo, né? Por que ele era uma criança tão brava, tão birrenta, assim, ele não parava. Quando ele começava a chorar, ele gritava por horas sem fim, assim. E assim, ela sempre soube que isso incomodava muito os vizinhos, então ela queria, né, trazer um fim a essa birra, esse sofrimento do filho dela. Então ela levava ele em vários médicos. E os médicos sempre falaram, olha, ele não tem autismo, ele não tá com sofrimento algum, ele não tá com dor alguma. Realmente essas birras provavelmente são dele, né, da personalidade dele, porque assim, de todos os estudos médicos que eles fizeram em cima do Titu, eles realmente não encontraram absolutamente nada. E uma das vezes, né, que ela tinha voltado para casa com o Titu, e eles, tipo, ele tava realmente inconsolável, ele tava chorando muito, ele tava com muita birra, ele tava assim, não tinha nada que fizesse o sofrimento dele passar, então ela foi tentar dar um abraço nele. E eles estavam lá no quarto dele e quando ela deu esse abraço nele, ele acabou empurrando ela, eles tinham apenas 2, 3 anos de idade. Ele empurrou ela com tanta força que ela até chegou a cair na cama e quando ela caiu, ele saiu correndo, né? E assim, ela tinha certeza que o marido dela e os outros filhos estavam, né, do lado de fora da casa, no deck, assim, né, na entrada da casa, que da porta da casa ele não passaria, né, porque a família toda estava lá fora esperando essa birra passar. Então foi quando ela deitou na cama e ela, só por um momento, assim, para desligar mesmo, ela começou a chorar na cama e ela não sabia mais o que fazer. E foi quando ela escutou os pratos da cozinha se quebrando e ela correu para a cozinha para ver se ele estava bem. E aí foi quando eles notaram que agora ele já estava virando um perigo a ele mesmo, né? Toda essa birra, enfim. Então eles decidiram colocá-lo num quarto e trancá-lo no quarto até essa birra passar, porque eles já não viam mais saída para essa birra, né? Eles só estavam de fato fazendo como os médicos pediram, esperando esse tempo passar. E aí, quando ela colocava ele no quarto, né, a partir do momento que ele começou a falar mais um pouco e ele começou a se expressar um pouco mais, ele começava a falar Shushvarma, Shushvarma, Shushvarma no final da birra dele. Então, quando ele começava a se acalmar, ele só falava Shushvarma, Shushvarma, e eles não tinham ideia o que isso significava, assim, era uma palavra que eles nunca tinham escutado antes. E ele não era só difícil em relação à birra. No momento que ele começou a se expressar mais e falar um pouco mais, né, ele já estava falando ali um pouco com 1 ano e meio, 2 anos, ele já representava, né, o desgosto dele de estar em uma família pobre. Assim, a família dele não era em si pobre, eles eram uma família humilde, mas tinham um estilo de vida assim que eles tinham tudo que eles precisavam, mas eles não tinham nada além para poder, por exemplo, comprar roupa nova, comprar roupa de luxo, comprar um carro e assim vai. Porém, eles sempre tiveram assim tudo que eles precisaram, puderam dar uma ótima educação aos filhos deles e assim vai. Então, quando eles pegavam um ônibus para, por exemplo, ir para a cidade grande de Agra, eles, né, levavam o Titu junto e o Titu sempre falava, por que a gente não pega o carro? Eu odeio andar de ônibus, isso é coisa de pobre. E quando ele via também a mãe dele costurar a roupa
para o marido, para ela e para as crianças, né, porque ela mesma fazia a própria roupa, ele falava, nossa, como você é pobre, essas roupas horríveis, são tão sem gosto, isso é nojento, a gente precisa sair para comprar, a gente tem dinheiro, e assim vai, e assim, eles não entendem como isso aconteceu, porque ele nunca viu uma realidade diferente do que eles tinham. Então, para a família dele, aquilo que ele vivia deveria ser o normal para ele, mas jamais era. E, inclusive, né, uma das raras vezes, né, que ele representou ali um pouco de afeto à mãe dele, foi quando eles estavam andando, né, na cidadezinha deles, e ela parou numa vitrine e ela viu uma pulseira que ela gostou muito. E ele, com 3 anos de idade, ele entrou na loja e falou pro vendedor, né, dê essa pulseira de graça pra minha mãe ou eu vou tirar a sua vida aos tiros. E, assim, o vendedor ficou, tipo, como assim uma criança de 3 anos fala assim? Como que ele sabe que isso acontece? A mãe ficou morrendo de vergonha e a partir desse momento a família não queria mais também tirar ele de casa, né? Porque eles já estavam com vergonha. E assim, eles estavam numa área que é muito comunidade, né? Então, assim, para aquele tempo, para a Índia também, né? Eu tenho muitos amigos indianos, inclusive eu falei para eles, né, que eu vou contar essa história, e eles falaram, nossa, principalmente naquela época, eles julgavam demais. Se ainda já hoje eles julgam tudo que uma criança fala é falta de educação dos pais, eu imagino que naquela época tenha sido muito pior, né? Nos anos 80, isso aconteceu mais ou menos em 1987, 1986, por aí. E com isso eles deixaram a criança em casa e ele começou a ficar mais recluso, né, dentro de casa. E aos 3 anos de idade, a fala dele estava melhorando, as expressões dele estavam melhorando, e no final da birra dele, ele acabou se expressando melhor. E aquela palavra que ele falava sempre no final, Shushvarma, acabou se tornando 2 palavras, Suraj Verma, que na verdade é um nome. E assim, a mãe dele escutou isso e ela ficou um pouco apreensiva. De quem que ele está falando? A quem que ele está se referindo? E aí, com o passar do tempo, né, ali algumas semanas foram se passando, e por volta de abril de 1987, o Titu, ele escutou o Ashok, que é o irmão mais velho dele, perguntando para a mãe, quando que o pai volta de tal cidade, da cidade de Agra, que é uma cidade grande na Índia, que fica abaixo de Nova Delhi. E o Titu, ele sempre falou para a família, eu quero ir para Agra, me leva para Agra, a gente precisa ir para Agra. E a família sempre falou, você nunca foi, como que você sabe até que essa cidade existe? E eles, por serem mais humildes, eles não poderiam pagar uma viagem para uma criança de 3 anos poder ir ver uma cidade que ele sempre falava sobre. Então, quando o Titu escutou o Ashok perguntando para a mãe quando que o pai volta dessa cidade, o Titu, ele ficou prestando bem atenção nos detalhes da conversa. Do nada, ele só levanta, vai para o quarto dele, ele empacota uma sacola com as roupas e os essenciais dele, e aí ele pega essa sacola, coloca em cima do ombro e ele vai porta fora da casa e ele começa a descer a rua. E aí a mãe e o Ashok só estão se olhando assim, sem saber o que está acontecendo, né? E aí eles saem dessa transe e vão correr atrás do Titu. E quando o Ashok chega perto dele, eles tiveram ali, né, uma briguinha, assim. O Titu, ele ficou lutando, né, para não ir voltar para casa. E quando a mãe dele notou, quando os dois voltaram para dentro de casa de fato, o Ashok, ele estava até com o olho roxo, por conta, né, dessa briga que ele teve com o irmão dele de 3 anos. Assim, é uma força fora do comum, né, do Titu, e essa não era a primeira vez que ele bateu em alguém. Ele tinha, inclusive, batido numa criança alguns meses antes, onde ele até tirou sangue dessa criança nessa briga, assim. Então, era realmente uma coisa comum para ele brigar fisicamente. E não tinha nada a ver com a educação que os pais davam a ele. Era realmente a personalidade dele e a braveza dele, que ninguém sabia de onde vinha. Quando isso aconteceu e o Titu voltou para casa, a mãe colocou ele de castigo no quarto, e aí foi quando ele começou uma nova birra. E nessa birra ele falava, né, ele gritava muito repetidamente, por que que o pai não me levou para minha loja de rádio? Por que que o pai não me levou para minha loja de rádio? E ele ficou inconsolável. E foi quando, né, ela deu um estalo na cabeça e ela falou, filho, vai para tal cidade, né, com seu amigo, o amigo dele tinha um carro, então foram os dois juntos, e procura uma loja de rádio que possa, né, trazer alguma
ideia, né, do que ele tá falando, pra gente ter uma noção do que realmente tá acontecendo. E quando o Ashok foi, ele passou horas por lá, e ele e o amigo dele, né, ficaram dirigindo pela cidade, e no final do dia, quando o Ashok voltou para dentro de casa, ele veio com bem cabisbaixo, assim, com a cabeça bem abaixada, bem sério. E aí a mãe dele perguntou, você encontrou alguma coisa? E ele falou assim, mãe, amanhã a gente vai ter visita. Dito e feito, a Shanti, ela estava na cozinha, e quando ela olhou pela janela da cozinha, ela acabou vendo um carro um tanto quanto chique, né, para a área que eles estavam. Era um carro assim de luxo, estacionando na frente da casa deles. E ela notou também que de dentro do carro saiu uma mulher por volta de 30 anos, ela estava com um sari vermelho, né? Sari é a roupa típica, né, dessa área da Índia. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem. E 3 homens com terno e jaqueta e assim vai. E junto deles saiu um senhor que estava com um suéter também bem elegante e uma senhora que estava com um vestido de seda. E ninguém saiu de dentro de casa para recepcioná-los e, na verdade, né, o que a Shanti ela decidiu com o marido dela e os filhos é de que todos ficariam dentro de casa e eles pediriam para o Tito ir sair e abrir o portão da casa para recepcionar essas pessoas. Então, quando ela notou que eles tinham chego, ela gritou, né, pro Tito, Tito, vai abrir a porta lá para os nossos convidados poderem entrar em casa. E o Tito não sabia de nada do que estava acontecendo. Ele foi, né, foi tranquilo, abriu a porta de entrada da casa, saiu e ele não tinha visto ainda no portão. Quando ele chegou mais próximo ao portão, ele olhou para cima e ele começou a rir, mas ele ria com tanta felicidade, assim, que a mãe dele nunca tinha escutado ele rir daquela forma. Bom, de fato, mal tinha escutado ele rir de forma geral, né? Mas ela escutou ele rindo e rindo e rindo profundamente. Aí ele trouxe... ele abriu o portão, né, para trazer essas pessoas para dentro da área da casa e ele chamou a Shanti e o marido dela para irem conhecer a outra família dele. Quando eles se conheceram, a Shanti ela acabou levando todos para dentro de casa e, né, de forma geral, essa mulher que estava com o sari avermelhado, ela sentou um pouco distante ao Tito. E quando todos sentaram, ele só ficava olhando, assim, pura felicidade, assim, puro êxtase de ficar vendo, né, esse senhor, essa senhora e essa mulher e os outros 3 homens que estavam juntos a eles. E ele só sorria. E foi quando ele olhou para essa mulher, né, com o sari vermelho e pediu para ela sentar do lado dele. Quando ela sentou do lado dele, ele perguntou, você sabe quem eu sou? E ela falou, não te conheço. E aí ele falou assim, mas eu sei quem você é. Você é uma. E aí ela ficou assim, assustada. Como que você me conhece? Aí ele não parou por aí. Ele falou, você lembra aquela vez que a gente foi no parque de diversões com as crianças? E eu comprei pra você aqueles doces? E aí ela olhou pra ele e ela falou, gente... Eu sei dessa história, eu conheço, eu lembro, eu vivi isso com meu marido. Enfim, mas pra gente entender o que realmente aconteceu ali naquela sala, a gente precisa voltar um dia, para quando o Ashok foi para a cidade de Agra para procurar essa loja de rádio. Bom, ele e um amigo dele estavam andando pela cidade, né, com um carro, e eles já estavam quase indo para casa, quase desistindo, né, dessa busca de todas as lojas de rádio que tinham pela cidade. Até que uma hora eles passaram por uma loja de rádio que se chamava Suraj Radio. E com isso deu um choque tanto nele quanto o amigo dele que sabia de tudo que estava acontecendo. E eles estacionaram o carro para ver que relação aquilo tinha ao irmão dele. Quando ele entrou nessa loja, ele viu uma mulher usando um sari avermelhado. E lá ele acabou perguntando pra ela, né, quem que era o Suraj, quem de fato realmente era ele. E aí ela acabou falando que era o marido dela, porém 3 anos antes o marido dela havia sido assassinado. Ela pensou em trocar o nome da loja, mas ela não conseguia mudar o nome da loja porque aquilo representava quem ele era. Ele era um homem de negócios, assim, alguns diriam, né, que ele era um pouco mais mexendo com coisas que não eram muito legais. Ele talvez fosse, né, fizesse um pouco de contrabando, um pouco de criminalidade ali por trás, mas para ela, ele era o amado marido que ela sentia muita falta, então ela não conseguia trocar
o nome daquela loja, então ela manteve, porque aquilo era a memória dele. E quando a Shock contou a história do irmão dele para ela ficou muito curiosa e ela decidiu que ela tinha que visitar essa família. Essa cidade, né, onde o Tito morava, ficava por volta de 13 quilômetros da cidade de Agra. Então não era uma coisa assim muito absurdamente distante. Então no dia seguinte ela falou que ia visitá-los. Agora voltando ali, né, no dia seguinte, novamente, quando todos estavam sentados na sala, a Shanti estava notando todas as similaridades das histórias entre essa Uma e o Tito. E aí ela decidiu que ela precisava pegar uma tesoura e mostrar para eles uma marca de nascença que ele tinha na cabeça. Então ela abaixou assim o rostinho dele, né, pro lado direito, ela começou a cortar o cabelo dele, mostrando que ele tinha uma marca de nascença em cima da orelha e outra atrás, assim, na parte da cabeça. E a família, todos ali que estavam ali, né, acabaram entrando num choque muito grande, porque tanto a Uma quanto os pais do Suraj, eles notaram que a marca de nascença que ele tinha foi no mesmo lugar onde o Suraj tinha perdido a vida, né, tinha sido baleado e acabou perdendo a vida, que foi um tiro aqui que saiu aqui atrás da cabeça. E, enfim... E o Tito, ele começou a contar várias histórias de família, ele falou, né, e aquela árvore que eu plantei atrás da casa, ela tá crescendo bem, ela tá bonita, eu coloquei uma moeda lá embaixo dela para ela crescer com saúde e prosperidade. E, enfim, depois, né, de não acreditarem nele, foram atrás dessa árvore e, né, acabaram embaixo dessa árvore e encontraram a moeda que ele estava se referindo. Então, assim, tudo dá a indicar que houve ali uma reencarnação. E de fato, quando eu falei para vocês aqui no começo que a mãe dele sofreu muito na gravidez, a partir do dia 28 de agosto de 1983, ela acabou indo para o hospital e ela teve que ficar lá durante o terceiro trimestre da gravidez dela até o Tito nascer. E no dia 28 de agosto de 1983 foi no dia que o Suraj acabou falecendo. Enfim, muitos estudantes, muitos professores de universidade, pessoas que realmente acreditam na reencarnação, acabaram estudando esse caso e eles acabaram percebendo que de fato ali o Tito, ele era uma reencarnação do Suraj. E até hoje, né, ele lembra assim da vida dele antes de ser o Tito e ele lembra e ele vive a vida dele como o Tito. Ele decidiu continuar morando, né, na casa da mãe dele, onde ele tinha nascido. Ele decidiu continuar ali com a família que ele nasceu e não voltar para a família com a Uma, apesar de aquilo ser algo que ele queria muito, mas ele achava mais correto ficar com a mãe dele, que era a segunda mãe dele, né, vamos dizer assim, a mãe do Tito, não a mãe do Suraj. Mas assim, eles mantiveram contato, eles mantêm contato até hoje, inclusive. O Tito, ele é um homem muito bem sucedido, ele é professor de universidade, ele tem os próprios negócios dele, ele tem a família dele, os filhos dele, mas ele se lembra com todos os detalhes da vida do Suraj. E assim, qualquer pessoa que diz o oposto, ele consegue trazer informações. E qualquer conhecido, né, do Suraj que fala não, o Tito, ele não é reencarnação, ele consegue trazer informações que apenas o Suraj e o conhecido teriam, assim, sabe? Então ele consegue até hoje rebater o que é dito contra essa história de vida dele. Bom, esse é um mistério. Me digam aqui, o que vocês acham? Vocês realmente acreditam em reencarnação? Ou isso é uma coisa fictícia? Enfim, o que vocês acharam dessa história? Porque pra mim é uma história muito maluca. Eu não consigo dizer que não é verdade, porque realmente depois de ver todas as informações que foram dadas, os estudos que foram feitos, é praticamente impossível rebater essa história. Mas eu quero saber de vocês. Enfim, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam no canal, já ativem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem a notificação de vocês. Enfim, vocês já sabem o que fazer, né? Se inscrevam, deixem comentários, deixem um like, ativem o sininho e assim vai. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Caso vocês tenham alguma sugestão de história para eu contar, me digam aqui embaixo que eu vou fazer assim como eu fiz para o Caio. Muito obrigada, vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!